O apóstolo Paulo, quando ele estava falando sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua graça, em um determinado momento, em uma das suas cartas, ele disse: o amor de Cristo nos constrange. E eu confesso a vocês que nessa manhã eu me sinto constrangido, não apenas pelo amor do meu Redentor, mas eu me sinto constrangido também pela forma como os filhos do meu Salvador têm me recebido aqui durante esses dias. Muitíssimo obrigado, eu tenho sido muito bem acolhido, tanto eu quanto a minha esposa, e nós ficamos constrangidos por tamanha bondade, pelo convite, pela receptividade. Que o Senhor Deus continue abençoando vocês, que o Senhor Deus continue abençoando essa igreja, na pessoa do seu pastor, dos seus presbíteros, da liderança que serve o Senhor Deus aqui. E é muito bom poder participar de uma festa de aniversário. Hoje pela manhã, uma das minhas leituras foi a história do coro Boas Novas. Aí eu estava começando a identificar alguns coristas quando eu fui chamado para tomar café, mas já hoje à tarde eu termino a leitura daquela história e tentarei identificar melhor os coristas ali. Sei que a primeira apresentação do coro foi em novembro de 1960, né? E sei que tem alguns coristas aqui que desde a adolescência já faziam parte desse coro. Que coisa boa, é uma bênção do Senhor Deus ver como que nós temos irmãos e irmãs que dispõem seus talentos concedidos por Deus para adoração ao Senhor. E é sobre adoração que eu gostaria de falar nesta manhã. Adoração é um dos temas principais nas Escrituras Sagradas. Se você conhece bem a história bíblica, você se lembrará que o Senhor Deus nos criou para a sua glória e para prestarmos glória a Ele. Ele nos criou a sua imagem, Ele nos criou a sua semelhança, para que encontrássemos a nossa satisfação, a nossa alegria última na comunhão e na adoração a Ele. Mas eis que o pecado de fato nos afastou do Senhor. Quando o pecado entrou na humanidade, o homem foi expulso da presença de Deus e não habitou mais com o Senhor Deus. Foi somente pela graça do Senhor, que não desistiu do ser humano, mas perseguiu com laços de amor ao ser humano, e o Senhor Deus resgatou para si um povo, e determinou que fosse construído, edificado um tabernáculo onde Deus habitaria de novo com o ser humano. Nós lembramos bem dessa história. E continuando lendo a história bíblica, nós vemos o cumprimento disso no Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia Sagrada diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra que aparece ali, o Verbo se fez carne e Ele tabernaculou entre nós. Ele revelou o Senhor Deus a nós, para que nós que antes nos éramos filhos da ira, pudéssemos ser adotados à família de Deus e sermos feitos filhos do Deus bendito, e como filhos pudéssemos novamente adorar verdadeiramente ao Pai. Portanto, eu gostaria de convidar você nesta manhã a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4 e capítulo 5. Nós leremos o capítulo 5, somente alguns versículos. É uma história, aliás, é um texto longo, e portanto eu gostaria de convidar a sua atenção para esses dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Apocalipse. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões,
e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu e nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar? Senhor bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra que foi lida nesta manhã. Suplicamos agora que o teu Santo Espírito presente aqui e que habita dentro de nós, fale ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez nós não tenhamos nenhum livro melhor para falar e refletir sobre adoração do que o livro do Apocalipse. Se você observar os versículos que você encontra no livro do Apocalipse, tem sido utilizado para compor vários hinos, vários cânticos que o povo de Deus ao longo da história tem cantado, tem proclamado, desejando, ansiando aquele momento em que nós iremos cantar e louvar o Senhor Deus nos céus, depois da segunda vinda do nosso Redentor.
Esses 2 capítulos que nós acabamos de ler, eles são longos, a verdade, é uma leitura longa, mas os 2 capítulos, eles compõem uma unidade. Se você observar bem, o capítulo de número 4 é como se ele descreve, por assim dizer, o palco, ele descreve o cenário. E o capítulo de número 5, você tem a cena que ocorre, que vai ocorrer sobre aquele palco ou naquele cenário. Se você observa bem, no versículo de número 1 diz que essa era a segunda vez que João estava ouvindo a voz de Deus quando ele estava na ilha de Patmos. A primeira vez está lá no capítulo de número 1 e que decorre até o capítulo de número 3, quando ele ouviu o Senhor Deus falar com ele, quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus, e aquela voz era como voz de muitas águas, onde ele podia dar atenção somente à voz do Senhor, que falava com ele naquele momento, foi quando o Senhor o instruiu a escrever as cartas às 7 igrejas. Aquela primeira visão, aquela primeira vez que ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor trouxe para ele uma mensagem que falava da igreja aqui na terra, das suas lutas, das suas dificuldades, do seu progresso, do seu crescimento espiritual. Dessa segunda vez, a cena agora mudou, não está mais sobre as igrejas aqui na terra, mas a visão é a visão dos céus, e a visão celestial é a visão de um trono. E quando ele descreve esse trono, ele descreve aquele que está sentado no trono. E quanto mais você lê o capítulo de número 4, a perspectiva que você tem, a perspectiva que eu tenho, é que esse que está sentado sobre o trono, ele é inacessível. Quem pode se aproximar dele? Se você observar, toda a linguagem do capítulo de número 4, ela é utilizada para mostrar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, em outras palavras, como que o Senhor Deus, em certo sentido, está tão distante de mim e de você, que nós não podemos aproximar dele. Ele é inacessível. Observe, em primeiro lugar, a descrição que João faz do próprio Deus. Ele vê um trono, e quando ele descreve aquele que está sentado no trono, ele diz assim no versículo de número 3, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Depois, outros versículos, novamente vai dizer sobre aquele que está sentado no trono, versículo de número 10. E não descreve, por assim dizer, a pessoa dele. Deus é tão sublime, Deus é tão majestoso, Deus é tão inacessível, que a própria descrição que a Bíblia Sagrada faz sobre o Senhor Deus é uma descrição metafórica. Eu e você precisamos de metáforas para nós termos uma ideia de quem é esse Deus. Porque se a Escritura Sagrada descrever na linguagem comum, descrever com substantivo a própria pessoa de Deus, isso seria impossível para eu e você termos uma compreensão do Senhor Deus. Então descreve nessa metáfora, ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Ele é glorioso, ele é majestoso, ele é precioso. É por isso que na Escritura Sagrada, ao longo da Bíblia Sagrada, todas as vezes que nós lemos sobre Deus, os escritores bíblicos procuram utilizar essa linguagem de metáforas. Deus é uma rocha, ele não muda, inamovível, os séculos passam, os anos vão, as gerações mudam, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e ele o será para sempre. A Escritura Sagrada sempre nos fala desse Senhor Deus que é o poderoso, que é aquele que cavalga sobre as nuvens, aquele que tem toda a sua... Mas você observa, em todo instante, a linguagem utilizada é sempre uma linguagem de metáfora. Por quê? Porque o Senhor Deus, na sua própria natureza, na sua própria grandeza, ele é inacessível. Ele é totalmente outro, diferente de mim e de você.
ele não está sujeito às minhas e às suas limitações, e a nossa própria mente tem dificuldades de compreender uma descrição completa de quem é Deus. Se não, vejamos, o que você entende por eternidade? Normalmente nós falamos que nós temos a vida eterna, mas isso tecnicamente falando, isso é um erro. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Nós tivemos um começo, não teremos um fim. Eterno é aquele que não tem começo, é aquele que não tem fim. O que você entende de eternidade? Eu não consigo compreender eternidade. A minha mente, ela é ilimitada, eu consigo pensar e raciocinar dentro do tempo e do espaço. Eu não consigo imaginar o que é algo eterno, algo ou alguém que nunca teve um começo. Alguém que não está limitado ao tempo, mas alguém que ele é senhor do próprio tempo. O que é alguém imutável? Alguém que não muda. Pelo menos eu mudo a todo instante, eu mudo de ideia, mudo de opinião, mudo de vontade, a todo momento. Eu sou tão irregular nesse sentido que isso deve causar um problema muito sério para aqueles que convivem comigo, principalmente a minha esposa. Ela vai dizer, por que você não permanece o mesmo? É impossível. Nós estamos mudando a cada segundo que passa, nós estamos alterando. Imagine alguém que não muda, alguém que é imutável. Seus decretos são os mesmos, sua pessoa é a mesma, ele não pode melhorar, porque ele já é perfeito. Ele não pode piorar, porque ele é perfeito. Como você compreende? Somente em uma linguagem metafórica. E é por isso que aqui, João, quando ele descreve a pessoa de Deus, a pessoa daquele que está sentado no trono, ele descreve com essa linguagem, utilizando metáforas. Ele é inacessível pela sua própria natureza. Mas não apenas isso. Dê uma olhada em outro aspecto, ele é inacessível pela sua própria majestade. Veja nesse capítulo de número 4, como que João fala da majestade de Deus, da realeza do Senhor Deus. O texto diz que ele está sentado em um trono, e o texto descreve ao redor desse trono agora, há um arco-íris, semelhante no aspecto da esmeralda. Depois, ao redor do trono, existe também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. E depois desse trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante dele existe algo como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse trono é majestoso, porque aquele que se assenta sobre o trono, ele é a própria majestade em pessoa. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Na sua majestade, ele é tão exaltado que é impossível para qualquer criatura chegar à presença dele. Para chegar à presença daquele que está sentado no trono, qualquer um de nós teria que romper algumas dessas barreiras. O texto diz que tem 4 seres viventes. Depois o texto diz que existe um mar de vidro. Existem, na verdade, relâmpagos, vozes, trovões. Existe depois um arco-íris, existem 24 anciãos, existe um arco-íris. Cada descrição é como se fossem círculos ao redor desse trono, e quando você olha e você observa e se coloca nesse cenário, você percebe, como que eu posso chegar a ele? Como que eu posso chegar lá? Eu e você temos dificuldade de termos acesso ao presidente da República. Não que seja impossível, mas nós temos dificuldades de fazer isso. Nesse caso aqui, não parece ser apenas uma dificuldade, aqui é verdadeiramente uma impossibilidade. Ele é tão majestoso, ele está tão distante de nós na sua majestade, que é impossível para mim e para você termos acesso a ele. Mas não para aí. Dê uma olhada na santidade dele. Versículo de número 8 diz que
os 4 seres viventes, e é interessante, esses 4 seres viventes, eles sempre irão aparecer na Bíblia Sagrada todas as vezes que fala sobre o trono de Deus. Lá em Isaías capítulo de número 6, estão lá aqueles querubins que têm olhos por dentro, por fora, têm 6 asas, que eles voam e que eles proclamam, santo, santo, santo. Vai aparecer de novo em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo de número 2, todos esses seres viventes, eles estão presentes agora e de alguma maneira eles assistem 24 horas, sem descanso, diante da presença do Senhor Deus, e eles proclamam: Tu és santo, 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 3 vezes santo. É interessante porque aqui poderia ser uma referência à santidade do Pai, à santidade do Filho, à santidade do Espírito Santo, mas aqui poderia também ser uma ênfase, porque todas as vezes que eu e você queremos enfatizar algo que nós escrevemos, ou colocamos em negrito, ou colocamos em itálico, ou nós sublinhamos. Mas no período bíblico, quando queria enfatizar algo, uma ideia, repetia-se aquela ideia. E agora essa ideia, ela é tão enfática, essa santidade do Senhor Deus é tão enfática, que ela é repetida 3 vezes. Tu és santo, santo e santo. E nós, quem somos? Nós somos pecadores. Para você ter uma ideia dessa santidade do Senhor Deus, no livro de Levítico, aquele livro difícil de ler e que às vezes parece estranho para mim e para você, o livro de Levítico ele foi escrito como um manual para que, se o povo de Deus queria que Deus habitasse no meio deles ali no tabernáculo, na arca da aliança, o Senhor estivesse ali entre eles, eles teriam que se purificar. Eles teriam que constantemente oferecer sacrifícios, eles teriam que viver uma vida santa, eles teriam que ter princípios éticos diferentes de todas as outras nações. É por isso que o livro de Levítico está ali. Somente daquela forma, por meio daqueles sacrifícios, de um contínuo derramamento de sangue sobre aquele altar, o povo poderia desfrutar da presença de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E eu e você fomos marcados pelo pecado. Não são apenas os nossos atos que são pecaminosos, mas nossas motivações são pecaminosas, os intentos do nosso coração são pecaminosos. Nós não pecamos apenas quando estamos acordados, nós pecamos inclusive quando nós estamos dormindo. Quantos de nós têm sonhos horríveis que nós acordamos envergonhados? Se alguém pudesse ler a nossa mente naquele exato momento, nós diríamos: me desculpe. As motivações do nosso coração, essa sujidade, mas diante da santidade do Deus, 3 vezes santo, é impossível que ele tenha comunhão e que um pecador tenha livre acesso a Deus. Deus é inacessível. Mas ele é inacessível não apenas pela sua natureza, pela sua majestade, pela sua santidade, mas pela sua dignidade. Verso de número 11, eles cantam, eles dizem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber toda a glória. Essa palavra digno significa aquele que é apropriado. Aqui é uma coisa interessante. Quando eu e você somos louvados, nós nos sentimos orgulhosos. É interessante isso. Quando você recebe louvores, você se orgulha, você começa a pensar como que você de fato é bom. Você recebeu aquele louvor. Mas a Bíblia Sagrada nos ordena a louvar a Deus. E a Bíblia Sagrada não diz que Deus fica orgulhoso por receber louvores. Por quê? Por que o louvor, para mim e para você, nem sempre ele tem um bom resultado, mas para o Senhor Deus, ele tem um bom resultado? Porque Deus é digno, ele é o único digno de receber o louvor. Eu e você não somos dignos de recebermos o louvor, mas Deus é digno, o louvor para ele é apropriado. É correto para mim e para você, louvarmos e adorarmos o Senhor Deus. Na dignidade dele, ele é infinitamente superior a nós. Então ele é digno de receber a glória, a honra, o poder, e ele não fica orgulhoso e arrogante e soberbo por causa disso, porque é digno que ele receba. A mim e a você não.
é digno que nós louvemos, é digno que nós exaltemos. Mas quando eu e você recebemos o louvor, o resultado disso, nosso próprio coração, na nossa mente, não é apropriado, não é bom. Mas então temos agora um dilema, porque todo o capítulo de número 4 está falando que Deus é inacessível. Fala sobre essa grandeza do Senhor Deus. E é impossível ao ser humano ter acesso à presença de Deus, porque a natureza dele é outra, porque a majestade dele é tremenda, porque a santidade dele atenta para isso, porque a própria dignidade dele. Como eu e você podemos então ter acesso e estarmos na presença de Deus? É aí que entra o capítulo de número 5. E aqui é que está a importância de eu e você compreendermos a nossa riqueza, a nossa posição no Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 5, ele fala de novo de que aquele que está sentado no trono, ele tem na sua mão direita um livro. E nós não vamos falar sobre o livro nesse momento, mas se você quiser, leia depois capítulo 6, 7, 8, 9. Aparentemente esse livro, o conteúdo dele é do desenrolar da história de Deus, do plano de Deus para a humanidade, a culminar com a redenção final da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e o povo de Deus habitando com o Senhor para sempre. Mas esse livro, ele é muito importante. Esse livro é tão importante que ele está selado. E ele é tão importante que o conteúdo dele é pleno, é completo. Ele está escrito por dentro, está escrito por fora. Tudo que está escrito nele é importante, e ele foi selado com 7 selos. Só tem um pequeno problema: quem é que pode abrir esse livro? E o texto diz que esse anjo grande, ele grita, e proclama agora em grande voz: quem é digno de abrir o livro? Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E João entra em desespero, e ele chora por causa disso. Ele chora porque ele percebe que naquele exato momento, se esse livro não for aberto, não haveria a continuidade da história, não haveria o desenrolar da história, o plano do Senhor Deus não seria concluído. Então ele chora copiosamente, até que o anjo diz para ele, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. E aí vem no versículo de número 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Em outras palavras, como que alguém pode ter acesso à presença de Deus? Somente se essa pessoa estiver em Cristo Jesus. O cordeiro não tem que romper 4 seres viventes, 24 anciãos, ele não tem que romper relâmpagos, vozes, trovões, ele não tem que romper mar de vidro, ele não tem que romper nada, porque ele já está no trono. O cordeiro, aquele que foi morto, aquele que foi imolado por mim e por ti, aquele cujo sangue abriu um novo e vivo caminho para a nossa salvação, ele já está no trono. Aquele que nos representa já está no trono, e somente por meio dele e nele que nós podemos ter acesso à presença de Deus, e que nós podemos tributar louvores a Deus, que nós podemos adorar o Senhor Deus, e que nós podemos servir a Deus. Por que é importante lembrar disso? Por algumas razões. Em primeiro lugar, a minha salvação e a sua salvação, ela depende exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Somente por causa do Cordeiro que eu e você temos acesso à presença do Pai. Não é por meio das minhas obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. O que eu faço, o que você faz, deveria ser tributos, expressões da nossa alegria diante do Senhor Deus, nunca a busca de méritos para a nossa salvação, porque nós, por nós mesmos, não podemos ter acesso à presença de Deus, Ele é inacessível. Não fora o Cordeiro bendito Jesus Cristo,
que nos representa, que já está no trono, se não por meio do Senhor Jesus, nenhum de nós teria livre acesso à presença do Senhor Deus. Eis uma das razões pelas quais, quando nós oramos e terminamos a oração, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. É por meio do Senhor Jesus Cristo, é somente por estarmos na presença do Senhor Jesus que nós temos a nossa salvação garantida. Mas não é apenas a nossa salvação. A nossa própria santificação, nosso crescimento espiritual, a nossa transformação nessa vida, ela é totalmente dependente do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo usa sempre aquela expressão, a igreja que está em Cristo, aos irmãos que estão em Cristo. Porque Deus olha para mim e para você, Deus trata comigo e contigo por meio de Cristo Jesus. Deus nos purifica, Deus nos lava, Deus nos santifica, se nós estamos em Cristo Jesus. Nós não podemos buscar santidade, nós não podemos ter felicidade, nós não podemos ter uma transformação na nossa vida se nós estamos fora de Cristo, se nós estamos fora dos padrões do Senhor Jesus, se nós estamos com o nosso viver contrariando aquilo que o Senhor Jesus faria. Mas somente em Cristo Jesus que nós somos transformados, lavados, porque Deus trata comigo e contigo em Jesus Cristo. Em uma determinada ocasião eu li uma frase de Arthur W. Pink que me chamou muito a atenção. No início eu não entendi, eu achei que ele estava falando uma verdadeira heresia. Até que eu meditei, pensei, refleti e observei tamanha e profunda verdade que ele estava comunicando. No livro dele, sobre crescimento espiritual, ele diz assim, que crescimento espiritual não é para Deus me amar mais. Crescimento espiritual não é para Deus me amar menos. Crescimento espiritual é para minha própria alegria. E aí ele disse a seguinte frase, Deus não pode te amar mais. Deus não pode te amar menos, porque Ele já te ama completamente em Cristo Jesus. Que alegria, que bênção. Quanto mais íntimo, próximo de Deus eu estou, mais alegria há no meu coração, mas o amor de Deus por mim não mudou. Quanto mais distante do Senhor Deus eu estou, mais árida está a minha vida, mais desesperado estará o meu coração. Mas não significa que o Pai me ama menos, porque Ele me ama em Cristo Jesus, Ele me trata em Cristo Jesus. É quem eu sou em Cristo, é a minha identidade em Cristo que importa para Deus. Não é o que as pessoas dizem a meu respeito, é o que Deus pensa de mim em Cristo Jesus. Nós vivemos uma época onde existe a grande pressão popular, onde nós nos importamos muito com as opiniões das pessoas, o que eles dirão de nós, o que eles falarão a nosso respeito, se eles nos amarão, se eles nos rejeitarão. Na Bíblia Sagrada, aquilo, o marco que verdadeiramente importa para a nossa transformação e a nossa alegria é quem nós somos em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, a minha salvação depende do Senhor Jesus. A minha santificação, a minha transformação depende do Senhor Jesus. E a minha entrada na glória, a minha glorificação depende do Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que a palavra de Deus diz que já está sentado no trono. E Deus olha para Cristo e vê a mim e a você glorificados com Ele. E um dia nós iremos desfrutar disso. E nós somos completamente dependentes nesse aspecto do Senhor Jesus Cristo. Então, o que isso nos ensina? Algumas perguntas para mim e para você. Como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Você já é nova criatura em Cristo Jesus? Onde você tem depositado toda a sua dependência? Nos seus esforços, na sua glória, nas suas virtudes? Ou elas estão depositadas nas virtudes, nos méritos de Cristo?
Como que você tem buscado transformação, mudança, alegria, santificação na sua vida? Você as encontra em Cristo, nosso Redentor? Ou você tenta buscar na aprovação das pessoas lá fora? Você tenta buscar em você mesmo? Você tenta buscar nas suas novas realizações? Ou naquilo que Jesus realizou por você? A sua identidade é o que as pessoas dizem a seu respeito? Ou sua identidade é o que Deus diz a seu respeito em Cristo Jesus? Porque é somente por meio do Cordeiro que morreu, que foi imolado, que venceu, que eu e você temos livre acesso ao trono e àquele que está sentado no trono. Porque ele, por ele mesmo, pela sua própria natureza, ele é inacessível. Pela santidade ele é inacessível, pela majestade dele ele é inacessível, pela dignidade dele ele é inacessível, mas pela graça dele em Cristo Jesus, e por aquilo que Jesus realizou por mim e por você, nós temos livre acesso à presença do Pai, e nós podemos nos alegrar. Somos dele, ele é nosso. Ele não pode nos amar mais, não pode nos amar menos, porque ele nos ama completamente em Cristo Jesus. Isso é consolo para nós. Isso é um motivo para buscarmos intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Isso é motivação para perseverarmos e louvarmos a Ele, não apenas com as nossas vozes, mas com a nossa vida, com tudo o que nós somos. Vamos orar nesse instante.